Olá, estamos dando início hoje ao Economic News Connection, com a participação de empreendedores ligados ao setor de inovação e comunicação, além também da construção civil. Para iniciar o nosso debate de hoje, vamos conhecer o convidado Marcos André, da VSM. Olá, Marcos André. Boa noite, Roberto. Prazer enorme estar aqui. Boa noite aqui a todos os espectadores que estão ligados aqui no Economic News Connection. Uma satisfação enorme, agradeço aí pelo convite de participar desse projeto, aí por parte do Jackson Pereira Júnior. Né? Eu sou jornalista por formação acadêmica, sou empreendedor, empresário da área de comunicação, tenho uma agência de comunicação, VSM Comunicação, e estamos há 31 anos no mercado trabalhando com comunicação corporativa. Uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês aqui. Excelente. E o nosso segundo convidado é o senhor Yuri Torquato, empresário e empreendedor. Olá, Yuri. Olá, Roberto. Boa noite. Também saudar aqui os nossos amigos, convidados, Laíri, Thiago Façanha, Marcos André e Jackson Júnior. Agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Eu sou empresário da construção civil. Também sou diretor da Federação das Indústrias e do Centro Industrial do Ceará. E também estou à frente da AFAGESC, a Federação das Associações de Jovens Empresários. Prazer estar aqui com vocês, convidados de alto gabarito, e compartilhar um pouco o que está acontecendo aí durante essa nossa pandemia que a gente está vivendo. E mais um convidado é o senhor Thiago Façanha, publicitário da Mulato Comunicações. Seja bem-vindo, Thiago. Olá, Roberto, tudo bem? Boa noite. Olá, amigos, boa noite. Bom, primeiramente agradeço aqui o convite, tá certo? E parabenizo a iniciativa aí do portal Economic News. Na verdade, é uma startup, um veículo de comunicação totalmente digital, como sempre aí saindo na frente, né? Ocasionando momentos como esse de interação. Vai ser um prazer hoje que a gente debater um pouquinho mais do que as empresas, os nossos negócios, né, estão passando nesse período e a gente discutir também um pouquinho da retomada, né? Como é que vai ser a saída disso daí. Obrigado, pessoal, pelo convite. Valeu, Roberto. E mais um convidado nosso é o Laíri Rosado Neto. Olá, Laíri. Olá, Roberto. Olá aos amigos que estão participando. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu também, minha formação é em comunicação social, com habilitação em publicidade. Porém, ao contrário de Tiago e de Marcos, eu estou do outro lado do balcão. Eu, na minha atividade profissional privada, eu atuo com rádio, televisão, e um portal de notícias aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e também atualmente estou secretário de Desenvolvimento Econômico, do Trabalho e Turismo aqui de Mossoró. E por fim, o nosso convidado Jackson Pereira Júnior. Jackson Pereira, se apresente e vamos dar início com você, falando sobre o impacto da crise e o enfrentamento dos empreendedores. Vou começar contigo, Jackson, perguntando, além do que você faz, quais são as suas impressões nesse momento? Olá, amigo Roberto, obrigado aí pelas palavras, um abraço aos demais participantes, Thiago, Marcos André, o Yuri, o Laíri. É uma grande satisfação estar reunido aqui com esse time. Hoje nós comandamos o BNTI, que é o Banco Nacional de Tecnologia da Informação, que tem a missão de fomentar novas tecnologias, né? Algumas dos projetos de tecnologias nós controlamos diretamente, outros nós atuamos acelerando como investidor anjo, mas neste momento que agora passa por todo o Brasil, é um dos setores que é o da tecnologia, que tende a avançar bastante. Prova é a forma que nós estamos conversando agora, que é através da tecnologia. Nós temos aqui este programa com 6 pessoas, né, através da tecnologia, conversando, que antes teríamos que reunir todos presencialmente, e temos aqui, inclusive, participantes que são de outros estados. Você pediu para que eu já falasse um pouco como foi esse enfrentamento, né, o impacto. Eu acho que como muitos empresários, nós escutávamos a coisa
ser falada, mas não tínhamos a dimensão. No caso nosso específico, o governador do estado baixou um decreto, acho que na quarta-feira. Eu, na terça-feira que antecedeu, não sabia nem que ele ia baixar esse decreto. Nós, da nossa empresa, nós determinamos que todos os nossos colaboradores fossem para home office, que estão até hoje, né, por prevenção, independente de governo determinar ou não. Nós fomos para o home office. E, como toda e qualquer empresa, neste enfrentamento, né, procuramos ajustar as nossas atividades. Nós atuamos muito no Brasil. Hoje nós temos negócio em mais de 20 estados por videoconferência. E uma das coisas que nós vimos antes da pandemia é que muitas instituições que eram procuradas pelos nossos executivos buscando fazer uma videoconferência para a reunião de negócio, existia muita dificuldade de fazer uma videoconferência. Hoje não. Muitas pessoas, inclusive uns, aprenderam forçadamente, mas é uma coisa que veio para ficar, né? Então, também, como muitas empresas que ano passado fizeram seus planejamentos, né, estratégicos para esse ano e tiveram que literalmente rasgar seus planejamentos, nós também rasgamos o nosso planejamento. Tínhamos planejamento de lançar novos produtos, que inclusive estamos lançando agora até no próximo mês, mas com um novo plano de negócio totalmente diferente da forma que tínhamos planejado ano passado. Dando continuidade, vamos conversar com o Marcos André, da VSM, que vai contar as suas impressões. Marcos André, nos conte a sua experiência. Roberto, é o seguinte, a gente resolveu empreender ainda quando era estudante, né? Comunicação social com habilitação em jornalismo. A gente viu como uma oportunidade de mercado, né, ainda estudante, e investir e criar a primeira empresa de comunicação corporativa aqui do estado do Ceará. E, na época, acho que o maior desafio era assim, você, muito jovem, entregar para as instituições entregarem para que nós ficássemos responsáveis pela imagem, pela reputação, né? E eu digo sempre que reputação é o ativo mais importante de qualquer instituição pública ou privada das pessoas, né? É um ativo assim incalculável. Então eu sentia uma resistência muito grande, primeiro por ser algo novo na época, da vanguarda, que não existia uma empresa que atuasse nesse segmento. Segundo, por sermos muito jovens, as pessoas, porque eu vou deixar, né? Na época era com mais 2 colegas estudantes também do curso de jornalismo. Hoje só ficou eu na VSM, né? Tem até um amigo nosso que fala que VSM virou vamos embora, Marquinhos, né? Ficou só o M. E acho que um dos maiores enfrentamentos nossos era justamente isso, algo novo, para convencer as pessoas da importância de investir, né, na sua imagem, na comunicação. Tanto é que nossos primeiros clientes foram a partir de empresas, pessoas que vieram de fora, né, convidados que vieram para cá. E hoje eu vejo que o maior desafio não foi... O segundo maior desafio que nós estamos passando é hoje, né? Porque naquela época a pessoa dizia, vou entregar minha imagem para esse menino, para algo que ninguém nem conhece, um ramo novo de mercado. Hoje não. Hoje é a questão da pandemia. Então, nesse momento de pandemia, né, do ponto de vista físico, nós não tivemos muitas dificuldades porque a gente já tem esse sistema de home office. Eventualmente, a gente adota com algumas pessoas da nossa equipe. Até porque trabalhamos com capital intelectual, então fica mais fácil a gente se adaptar a essa nova realidade. Agora, aumentou assim, imensamente o nosso desafio, né? Porque numa época dessa de pandemia, e a gente que vem nessa era de pós-verdade, né? Com a onda de fake news, de tudo isso que a gente vem passando hoje, o desafio hoje na questão da imagem ele passou a ser muito maior. Hoje, com a instantaneidade dos veículos as redes sociais, né? As mídias mobiles, como são o WhatsApp, os Telegrams da vida, quer dizer que você nem controla, você não consegue controlar, porque são às vezes grupos fechados. Então, isso passou a ser um grande desafio para a gente, né? Aumentou muito a nossa demanda, a nossa responsabilidade realmente
com a reputação das empresas, mas a gente está conseguindo isso através de estabelecer metas de produção. A gente sempre já tinha essa cultura, né? Então, isso daí facilitou muito. Agora, a questão principal foi que os nossos assessorados, os nossos clientes se adaptassem também, né? No começo houve uma certa insegurança pelo desconhecido, se tratar através de videoconferência, mas hoje as pessoas já estão tratando isso de uma forma com muita desenvoltura. Então, para a gente tem sido assim, tranquilo nesse aspecto de operacionalizar o nosso trabalho. E agora vamos conversar com Yuri Torquato, que vai contar sua experiência neste momento de crise. Yuri, conta para a gente. Roberto, o meu setor é construção civil, né? Meu setor, ele está parado 100% desde o início. A gente teve que, infelizmente, dispensar alguns colaboradores que estavam conosco. A gente não tem o grande problema dessa pandemia, eu acho que o principal deles é a questão da incerteza, né? E isso é o pior, né? A gente não sabe quando vai retornar. Eu acho que falta um pouco de transparência em relação a alguns aspectos, mas o empreendedor brasileiro ele é um empreendedor calejado. A gente está disposto a se reinventar o tempo inteiro. A gente está usando novos canais de comunicação para poder tratar com os clientes, né? Através de Instagram, redes sociais como um todo. E a gente tem que se reinventar, né? A gente está buscando também novos tipos de serviços que a gente vai poder oferecer já após aí o retorno, né? A gente já está vendo algumas questões com relação à prestação de serviço na área de higiene, na área de proteção, e a gente está se movimentando, né? É um setor extremamente afetado pela paralisação, porque começa desde a questão da vistoria, avaliação por parte dos bancos com relação aos nossos imóveis, a visita dos clientes, como é um tipo de compra que tem um grau de envolvimento alto. O cliente ele vai até o imóvel visitar, trata-se do lar dele, da casa dele. Então, a gente está sendo bem afetado, mas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil existe um déficit habitacional muito grande. A gente sabe que nem sempre isso se converte em demanda, mas eu acho que a gente tem que se reinventar, a gente não pode parar e, com certeza, através desses novos canais de comunicação, dessa reinvenção, a gente vai conseguir prosperar e sobreviver a essa crise que a gente está vivendo. Uma crise na saúde, uma crise econômica e também na questão da segurança, né? E dando continuidade agora com o empreendedor Thiago Façanha, que vai contar como se reinventar nesse tempo de crise. Perfeito. Bom, Roberto, acho que assim, essa crise, na verdade, ela impactou a todos. Acho que assim, desde um cara que é ambulante da Praia do Futuro até um grande industrial, acho que todo mundo foi contaminado, foi tocado por ela. E, de fato, a gente teve que fazer ajustes que não tem como você passar por isso e não mexer em nada, né? E venhamos e convenhamos, muitos dos ajustes também são ajustes que você já era para ter feito, mas você segurou, fica ali na esperança, empurra um pouquinho com a barriga, finge que não está vendo e deixa para lá. E eu acho que, tipo assim, um lado positivo do momento como esse é como se fosse aquela consultoria, aquele reset totalmente forçado. Você tem que recomeçar o seu negócio do zero. Então, você passa a avaliar tudo de forma muito minuciosa. E você revê a questão de operação, de equipe, de precificação. Começa a ver se você estava fazendo realmente era o melhor caminho, o que é que pode ser corrigido, o que é que pode ser aperfeiçoado, o que é que de fato estava dando certo tem que ser mantido, né? Então é o seguinte, a gente passou por algumas adaptações, natural. O home office, que o amigo Jackson, o amigo Marcos comentaram aí, para a gente fluiu super bem. É claro que tem uma exceção ou outra da equipe que não rodou bem, mas a grande maioria desenvolveu muito bem, né? Essa capital intelectual, então o cara com o computador ali dele, da onde ele estiver, desenvolve. E alguns clientes da gente, muito curioso, que você vê o comportamento das marcas. Teve cliente, teve anunciante de uma agência de comunicação, de propaganda, que o cara ele totalmente retraiu. E teve cliente que ele foi para frente, foi para cima, como nunca tinha ido na vida, né? Então é interessante você ver a particularidade e minuciosidade de cada marca, que depende muito do perfil do empreendedor que está por trás, né? Mas, assim, tivemos que cortar algumas pessoas, suspendemos, mexemos em estrutura ou outra, mas a empresa, graças a Deus, está rodando, demandas novas estão acontecendo, pessoas param para repensar o seu negócio, aí querem turbinar a comunicação, ou investir mais, ou estar melhor assessorado. E a gente está aqui rodando o dia a dia com muita qualidade, mesmo à distância, né?
Então, isso aí bastante me chamou muita atenção, me surpreendeu de fato, né? Em relação à comunicação nessa parte de pandemia, o que eu acho? Eu acho que ela é uma saída para o empreendedor. Por exemplo, quem só estava com a porta aberta, quem não tinha marca afetiva, que não tinha desejo, não tinha valorização, ele só era comprado porque a porta estava aberta a porta, o cara entrava e consumia. Agora a sua porta está fechada. E aí, quem está pensando em você dentro de casa? Quem quer entrar no seu site para consumir alguma coisa? Quem vai pedir alguma coisa do seu negócio? Então, quem fez o dever de casa no passado, agora está colhendo fruto. E você vê muita empresa que está correndo feito um louco, querendo se tornar digital, querendo colocar o e-commerce, querendo colocar o delivery, no momento que deu overbooking, né, que está saturado. Mas, enfim, a gente e todos os outros empreendedores também para poder tentar auxiliar um pouquinho mais os anunciantes nesse caminho, perfeito? Muito legal. E agora, por último, mas não menos especial, Laíri Rosado Neto. Laíri, conta pra gente como essa crise impactou seu negócio, se é que impactou. Estamos conversando aqui na primeira edição do Economic News Connection. Pronto, me desculpe, o áudio estava desligado aqui. Bom, não tem problema. Eu preciso fazer duas abordagens, né? Uma do campo privado, outra na minha atuação no serviço público. Na questão da rádio que nós temos aqui em Mossoró, minha primeira reação foi conversar com o pessoal e dizer: não vamos perder nenhum anunciante. Se alguém vier para cancelar contrato, se for um cliente que já esteja conosco há bastante tempo, diga que faz pela metade do preço, que faz de graça, não vamos deixar as pessoas saírem. Nós também procuramos as outras rádios aqui em Mossoró e lançamos uma campanha, modelo que tem em outras cidades também, rádios solidárias. A gente está ajudando a divulgar os pequenos negócios gratuitamente. E eu acho que esse trabalho, esse movimento, a gente termina trazendo para dentro da rádio pessoas que nunca anunciaram e que podem, no pós-crise, permanecerem por lá. A gente também sentiu uma procura das pessoas, da população, dos telespectadores, dos ouvintes, por informação. Então, houve uma maior procura, maior interação do público conosco. Mas a sensação que todos nós tivemos era assim, naquelas primeiras semanas é que a gente estava sentado na beira da praia, que lá vinha um tsunami gigante e que ninguém sabia o que fazer, porque a história se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E eu concordo com o que o Tiago disse. Pessoas que nunca se comunicaram estão sentindo uma dificuldade muito grande. Aquelas que já se comunicavam ou que já estavam mais fortes na plataforma virtual, sem dúvida alguma, terminaram tirando proveito. A grande maioria dos setores está passando por dificuldade, mas tem alguns que estão tirando proveito. Aqui em Mossoró, por exemplo, o setor salineiro é muito forte. O setor salineiro está bom, porque quantos milhões de cestas básicas estão sendo distribuídas no país? Cada cesta básica leva 1 quilo de sal refinado. Então, para o setor salineiro, a área da saúde. Então, esses setores, a gente também, desses setores que nunca tinham anunciado, nós fomos atrás. Sem dúvida alguma, impactou, porque nós temos uma grande massa de anunciantes locais, do comércio local. Então, a turma que está com as portas fechadas, essa turma, primeiro, muita gente tem a visão equivocada de que propaganda, publicidade é um gasto, quando, na verdade, é um investimento. Então, quem está cortando, se for um cliente que já está conosco há bastante tempo, a gente conversa para ficar, vamos ter paciência, até porque a gente não acha que isso vai passar 4 meses, 5 meses. Não é? Aqui em Mossoró já começaram algumas medidas de relaxamento. Com relação ao serviço público, que, como eu disse, eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo aqui em Mossoró. No setor do turismo, nós tivemos o fechamento de um hotel que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Hotel Termas. Tem um parque de águas termais aqui em Mossoró, que é conhecido no Brasil inteiro, e ele fechou, demitiu os funcionários, e quando for retomando o movimento, eles abrem novamente. Esse ano era um ano que prometia muito para o turismo aqui em Mossoró, tanto com novos voos, a ampliação de voos, como novas ferramentas para o turismo aqui. Mas nós tivemos esse baque muito grande. Um dos setores mais importantes da nossa economia é a fruticultura, que exporta
quase tudo que produz. Exporta para onde? Para a Europa. E esse ano nós conseguimos a autorização da China para exportar para lá. Então, tudo isso em stand-by. A expectativa é que, quando chegar o período da safra no final do ano, as empresas já tenham, a economia brasileira já tenha começado a andar e a Europa também já esteja mais aberta. Mas houve uma queda na arrecadação já no mês de abril de quase 30% na arrecadação do município. A expectativa é que nos próximos 3 meses fique algo em torno de 35% de queda na arrecadação. A geração de empregos, aqui nós estamos com um saldo negativo esse ano. No mês de abril não foi tão alto, mas março já foi mais alto. Então, a Mossoró também é uma cidade onde circulam muitos alunos universitários. Nós temos aqui cerca de 40 mil alunos matriculados no ensino superior. E muita gente do interior do Ceará, do interior da Paraíba, do interior do Rio Grande do Norte. Essas pessoas, sem circular aqui, também diminui a movimentação de aluguel, de combustível, de alimentação, de tudo. Então, tanto na iniciativa privada como no serviço público, eu tenho sentido muito esse impacto e é uma coisa nova. O mundo nunca passou por isso. E acredito que a gente precisa tirar as lições para que a gente possa aprender. E quem já estiver se movimentando, quando isso tudo for passando, penso eu, vai ter uma vantagem sobre os que estão simplesmente parados e reclamando de tudo. Bom, terminamos a primeira rodada deste nosso diálogo, que é o Economic News Connection. Vamos agora para a segunda etapa, falando sobre o futuro, perspectivas, para iniciar o empresário Jackson Pereira Júnior. Jackson, nos conte, ser proativo, ser reativo, o que esperar daqui para frente? Bom, Roberto, eu vejo que na nossa área de tecnologia, enquanto muitas empresas pararam, a nossa área não parou, né? Muito pelo contrário. Nós fizemos foi avançar na produção de novos produtos, mas não posso dizer que a comercialização está como nós esperávamos. Eu digo que muitas empresas pararam. Nós continuamos rodando, mas eu digo de freio de mão puxado. Mas tem sido uma experiência aí como nunca ninguém viu, né? Nós brasileiros aqui na nossa faixa de idade nunca esperávamos isso acontecer, né? É um tsunami, como foi dito aí, que realmente vem e acaba tudo sem você menos esperar. Mas eu digo que no nosso setor, na nossa empresa, nós já vimos há algum tempo ajustando, parece que nós estávamos pressentindo. Voltando a essa questão da videoconferência, antes, há um ano, pouco atrás, nós fazíamos as nossas vendas nos estados porta a porta. E, num determinado dia, nós mudamos radicalmente e dissemos, não, ninguém vai mais porta a porta, porque o Brasil é grande demais, as instituições são grandes demais. Nosso mercado hoje principal é o mercado público, né? Um dos nossos principais produtos são softwares voltados para ouvidorias, né? De prefeituras, de câmaras, de conselhos profissionais, que muitos ainda precisam se regularizar, porque eles têm ouvidoria em virtude de 2 legislações, principalmente a 13.460, que é a Lei dos Usuários de Defesa dos Usuários de Serviço Público, né? E também da Lei da Transparência, a 2.527, 2011. Mas isso fez com que nós diminuímos esse impacto. Agora, durante o enfrentamento dessa pandemia, o governo ofertou muitas linhas de créditos, você podendo reduzir funcionários, carga horária. Nós não usufruímos de nenhuma dessas medidas. Nossos colaboradores estão home office, desempenhando sua atividade normal. Então, assim, os benefícios que o governo apresentou para nós não teve nenhum, nós não tivemos interesse neles. Mas eu vejo que o mundo mudou. A condição e a forma de consumo das pessoas mudou. Eu vejo que muitas
empresas, muitos empresários defendendo a reabertura, voltar, como se voltando hoje a coisa pudesse a loja encher de clientes, né? Alguns setores sim, outros não, nós não podemos generalizar. Mas eu vejo que você vê hoje o Congresso Nacional votando tudo a toque de caixa, mas muitas medidas emergenciais. E na minha opinião, é que também se haja uma discussão mais aberta no Congresso com relação a reformas, porque nós não podemos voltar para um novo mercado, um novo mundo de consumo com regras antigas, porque senão nós vamos perder o jogo. São milhões de desempregados no mundo, não vamos falar só de Brasil, né? Mas especificamente de Brasil, nós já tínhamos uma grande quantidade de desempregados. E agora, mais ainda. Nós temos que pensar como essas pessoas vão voltar para o mercado de trabalho. Vão passar anos e anos recebendo R$600? Não. Nós temos que ter reformas para desburocratizar, para que essas pessoas possam voltar ao mercado de trabalho, para que o empreendedor possa começar a enxergar um novo ambiente de negócio e que ele tenha coragem de colocar mais pessoas na sua folha de pagamento. Porque só ele estar assumindo salários, compromissos, ele já está assumindo um ônus. Agora, ele não pode ficar pensando, tem receio de contratar, pensando já no passivo lá na frente. Se não der certo, eu vou ter que pagar isso, pagar uma multa daquilo, para ter que dispensar. Não, nós estamos todos no mesmo barco, né? Até o nosso atual presidente, lá atrás, ele dizia mais emprego, menos direito. Então, eu acho que isso tem que ser aplicado agora para o novo mercado que vamos enfrentar. E, por outro lado, é reforma tributária, que também nós não podemos voltar para um novo mundo com impostos. Alguns são justos, mas tem coisa muito elevada. Eu vejo que a máquina pública tem que diminuir, porque existem muitas despesas desnecessárias e nós, nas nossas empresas, tomamos medidas. 100% dos empreendedores que estão aqui tomaram medidas nesse momento. Por que não as instituições públicas também tomarem suas medidas? Se escuta aí o excesso de funcionários em algumas departamentos, principalmente no legislativo. Por que isso não ser reduzido? Está todo mundo trabalhando? Nós temos que pensar nisso aí. E agora vamos começar com o Marcos André, pensando, projetando o futuro. A VSM, o que ela pensa daqui para frente? Roberto, eu acho que essa questão de dizer que vai mudar, né? Nós já mudamos, né? E eu acho que tudo que está sendo feito agora, nesse momento, né? Até pela instantaneidade que a gente está vivendo muito maior agora, por essa interatividade, vai ter reflexo em todas as instituições, sejam públicas ou privadas, e nas pessoas, né? Voltando ao que eu tinha começado aqui no início, essa questão nunca foi tão importante, a questão da reputação. E nisso daí entra muito essa questão da comunicação. Como o Laíri falou aqui, né, que você investir em comunicação corporativa, investir em anúncios, como ele está dizendo, não pode ser visto como gasto, é um investimento, né? Como o Thiago aqui, Façanha da Mulato, também sabe bem o que é isso, que ele trabalha com publicidade. Mas, assim, hoje, o nosso desafio, voltando ao que eu estava conversando naquele momento, enorme desafio, é justamente isso. Eu sempre disse, sempre acreditei de que hoje, na vida contemporânea, o tempo, a informação e o tempo que você processa a informação são os dois produtos mais valiosos do mercado. E isso nos tornou muito mais desafiador nesse novo cenário que nós estamos, né? Porque as coisas acontecem, né? A gente que trabalha com isso, né? Adquirimos expertise, por exemplo, trabalhar em gerenciamento de crise, as pessoas ainda vêm, às vezes, ainda tem aquela visão de que é o seguinte, olha, teve uma crise aqui de imagem, contrata aqui a VSM Comunicação e vamos resolver. Quer dizer, as pessoas ainda têm aquela imagem que você ainda pode blindar as pessoas
né, pelas relações que você tem, pelos contatos que você tem. Não, isso acabou, né? Isso acabou. Hoje o mundo ele é digital, instantâneo. Então, os próprios veículos de comunicação, o Laíra aqui, que tem um veículo de comunicação, o próprio Jackson Júnior, que tem veículo de comunicação, sabe, aumentou muito a confiabilidade também desses veículos, nesse tempo de fake news, né? Que a gente não sabe em quem acreditar, né? O polêmico, o filósofo Nietzsche, alemão, ele já dizia que não há fatos, há versões. Nunca a gente vivenciou tanto isso, né? Nesse período de pós-verdade, onde que as crenças das pessoas às vezes valem mais do que os fatos objetivos. Então, para quem trabalha com comunicação, gerenciamento de reputação, para a gente, isso aí vai refletir muito na imagem das pessoas. E as pessoas estão começando a ter a compreensão de que a imagem é um capital de credibilidade que você tem que ir montando ao longo do tempo. Não que você não vai passar por adversidade, mas quem investe e tem uma reputação mais sólida, ele resiste. Eu faço até uma comparação com o prédio. Os prédios são feitos lá no Japão, eles são feitos com estruturas para aguentar. Se vier um terremoto, eles estão bem alicerçados. Assim são as empresas que investem na sua imagem, elas não vão passar por em algum momento não possam passar por crises ou dificuldades, mas elas vão estar muito mais fortemente alicerçadas, elas querem ter um investimento maior. E porque o Jacques falando aqui no Congresso, em reformas, nunca o Legislativo tratou tanto de lei de fake news, seja no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, porque o reflexo hoje em dia é muito grande, né? Essa questão da fake news reflete no mercado privado, no mercado público, nas bolsas de valores, nos investidores, né? A gente teve um exemplo aí nas eleições, tanto as eleições aqui do Brasil, começou nas eleições lá nos Estados Unidos, no BRICS, né? Que é a saída do Reino Unido também, né? Houve uma discussão muito grande em torno dessas questões de fake news, né? A questão dos algoritmos que são utilizados hoje, que é justamente a forma de como você consegue dar uma amplitude muito maior nessa questão. Eu estava até conversando aqui com um amigo essa semana, que eu vi o caso aí da Osklen, né? Que é aquela empresa, que é uma grife carioca muito conhecida, que ela lançou umas máscaras a 147 ou 149, uma grife Osklen. E diz que cada máscara ia ser revestido em uma cesta básica. O que é que aconteceu? Houve uma reação tão grande das pessoas, né, que viram isso como ostentação, e outra coisa que está sendo questionada é justamente isso. A pessoa, além da ostentação no momento de dificuldade, pandemia, onde tem pessoas morrendo, pessoas passando dificuldade, passando fome. Então, isso teve um impacto muito negativo na imagem da empresa. Tanto é que ela retirou. Marquinhos, só desculpa você falar, já virou apelação, né? Exatamente, outra coisa. E é fazer cortesia com o chapéu dos outros. Porque ela estava dando a cesta básica, não era ela, era quem estava comprando a cesta básica, R$60, R$70, R$80, ela estava dizendo que estava tendo lucro de R$11. Então, hoje, a gente não consegue mais ter essa habilidade de tapar o sol com a peneira. Eu digo sempre para meus assessorados, olha, a gente vai fazer um gerenciamento de reputação, um gerenciamento de crise, mas ninguém vai abafar a informação. Hoje em dia, cada vez mais você tem que ter um compromisso com a verdade, porque a máscara cai, né? Sem trocadilhos, e falando aqui do caso da máscara, a Osklen realmente, a máscara literalmente caiu, foi muito ruim para a imagem da empresa. E nesse novo cenário que nós estamos vivendo, isso é uma coisa que compromete muito. Tem gente hoje em dia que por crenças ou por atitudes das empresas que elas tomam, elas deixam de frequentar ou de comprar uma determinada marca. Então, isso é um assunto que está posto em discussão, né? A questão das leis de fake news é algo polêmico. Queria até ouvir aí depois os outros colegas aqui, porque eu acho que é importante que isso seja discutido, que seja regulamentado. Por outro lado, tem a questão da liberdade de expressão. Então, é um assunto polêmico, né? Que a gente... essa questão da verdade, como Lacan já dizia que não existe essa verdade, né? Cada um tem as suas verdades e é complicado, mas eu acho que um assunto tem que ser discutido, porque as consequências que isso pode gerar, não só econômicas, como até de vidas perdidas, é um assunto muito delicado, muito importante. Eu acho que tem que ser colocado em discussão nesse novo mundo que nós estamos entrando, né? E agora, falando com Yuri Torquato. Yuri, você está procurando a porta da saída da crise ou a porta da entrada de novos mercados? O que será o próximo passo para você? As duas coisas, né, Roberto? Durante essa pandemia,
A gente fez videoconferências com os corretores, a gente otimizou o site, nós fizemos investimento também nessa parte de comunicação digital. E uma das coisas também muito importantes é que nós fizemos um tour virtual. A gente já tinha, mas eu acho que era pouco explorado, né? Então, o cliente ele consegue visitar a casa. Esse é um dos pontos importantes, né? O cliente ele no mercado imobiliário ele quer visitar, ele quer conhecer. Então, a gente otimizou bastante o nosso tour virtual. Então, hoje ele realmente tem a sensação de andar na casa. Nós tiramos a questão do tour virtual, nós tiramos a parte virtual e fizemos realmente com a câmera de altíssima resolução, 360. Então, ele realmente passeia pela casa. Não é uma simulação do que seria. Ele realmente passeia pela casa, né? E até pegando já esse último gancho do Marquinhos, eu acho, Marquinhos, que eu não conheço ninguém que seja a favor de mentira, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que todos nós queremos evitar, é a propagação de mentira, a propagação de fake news. Agora, uma coisa que me deixa preocupado é você colocar esse poder de cerceamento do que pode ser dito ou não nas mãos do Estado. Eu acho que a gente já viu isso na história mundial e não deu muito certo. É um tema muito polêmico, e por isso que eu disse que tem que ser posto em discussão eu acho que abre um precedente perigoso, sabe? Eu acho que abre um precedente perigoso. Até assim, fake news existe de todo lado. Eu realmente não entendo que leva um cidadão. Na verdade, eu até entendo, mas eu não consigo aceitar uma pessoa perder o tempo dela para propagar mentira. Muita gente não olha, não verifica, não sabe se tem um site de credibilidade que possa confirmar aquilo. E também uma coisa que é muito fácil que as pessoas fazem é a questão da manipulação de números. Às vezes os números são corretos, mas da maneira como ele é colocado, você pode interpretar como sendo verdade ou sendo mentira. E às vezes, Yuri, às vezes até nos compartilhamentos, às vezes a pessoa não lê nem o conteúdo como um todo, aí já sai compartilhando. É uma sabe falta nem o que é aquilo. É uma falta Era só a manchete. Eu tenho vários grupos no WhatsApp, tenho grupos pró-governo, contra o governo, são grupos empresariais, mas a gente vê o perfil do empresário que faz parte do grupo, né? E assim, tem dos dois lados, tem um lado do que eu vejo, acho que tem mais, não vou querer citar, porque não acho que não cabe aqui a gente fazer nenhum tipo de julgamento político, mas é complicado você colocar esse tipo de decisão nas mãos do Estado. É um tema polêmico, eu acho que tem que ser aprofundado sim a discussão. Eu, particularmente, acho temerário a gente deixar isso nas mãos do Estado, ele dizer o que é fake news, o que não é, porque algumas coisas necessariamente são sim fake news, outras coisas depende da maneira como você interpreta certos dados. Eu posso até falar aqui um dado que foi divulgado recentemente, a questão das mortes. Acho que foram registradas 99 mortes no estado do Ceará neste final de semana. Sendo que essas, de fato, foram registradas as mortes nesse final de semana, mas foram mortes que já haviam acontecido, né? Então, o que acontece? O cidadão morreu, não foi identificada a causa, depois que chegaram os testes, tanto é que quando você vê a divulgação do número de óbitos aqui no estado do Ceará, como você tem algumas oscilações, você tem alguns picos. Por quê? Porque quando chegam os testes, é testado nos cadáveres e você constata que é o Covid e você faz o registro depois, a posteriori. Portanto, a gente vê alguns picos e o registro ele se dá depois. Então, algumas divulgações, realmente é verdade, a notícia é verdadeira, foram registradas, mas não foram óbitos que ocorreram naquele final de semana, né? Então, é por isso que eu acho que até mesmo os números, da maneira como ele é colocado, vai gerar vários tipos de interpretação. As pessoas vão poder tirar inúmeras conclusões e sem falar com relação a essa questão da fake news. Então, além de ter o cara que nem lê a notícia, ele recebe, ele só replica, tem o famoso leitor de chamada de notícia. O cara lê o título da notícia, aquilo ele pode agradar, desagradar, e ele já replica em inúmeros grupos, sabe? Assim, é complicado, né? Em relação... essa questão aí, só queria fazer um adendo, depois eu quero até ouvir também, depois que você concluir, assim, o Laíri, como empresário da comunicação, e o próprio Tiago, mas isso que você falou, só para não perder aqui o mote, da manipulação dos números e dos dados, eu acho bem mais grave do que a fake news. A fake news, através hoje de que a gente trabalha, inclusive a gente tem investido bastante nisso daí também, em ferramentas de inteligência artificial,
para a questão do digital, né, do marketing digital que nós oferecemos para os nossos clientes, a gente ter uma percepção melhor, porque hoje em dia está a interatividade muito grande. Não é uma mão de via única, né? Você fala, mas você, ao mesmo tempo, você está exposto ao que vem de lá. Então, essa manipulação eu acho muito mais grave. Fake news é mais fácil de desconstruir. Quando você tem ao fundo de alguma coisa de verdade que maldosamente foi construída e você pega as pessoas reproduzindo sem uma mínima checagem disso daí, por isso os veículos de comunicação aumentaram muito as pesquisas, o Laíri pode falar melhor do que eu sobre isso daí, porque as pessoas hoje têm uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas chegam, estão por trás de uma ferramenta digital, às vezes no próprio do WhatsApp, e dizem e se sentem de uma forma sem qualquer responsabilidade, né? De passar adiante. E esse fundo de verdade aí fica mais complicado. E tem alguns, é o que eu digo, assim, dependendo do que for divulgado, a maneira como se coloca, pode gerar vários tipos de interpretação, mas tem algumas que a gente percebe a intenção de levar a determinadas conclusões. Teve um deputado aqui do estado de Ceará, que ele fez uma divulgação recentemente sobre o número de óbitos por doenças respiratórias do ano passado e esse ano, né? Mesmo isso já foi comprovado que a informação que ele divulgou não é verdadeira, enfim. E mesmo que fosse, ele deixa de analisar uma série de outras variáveis, né? Uma série de outras variáveis e assim, não é essa análise simplista que vai determinar determinados posicionamentos do governo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse discernimento. O nosso país já passa por inúmeras dificuldades, acesso a crédito, acho que é divulgado inúmeras oportunidades de financiamento mais barato. A gente está vendo o Selic cada vez menor, acho que está 3,5%. Quanto que está? Teve uma última redução. Está 3%, né, Laí? Foi a última redução. Estava 3,75% e agora está 3%. 0,75%. E aí era 3,75%, caiu para 3%. Então, você vê uma taxa de juros historicamente baixa para o nosso país, relativamente alta para padrões internacionais, mas assim, além disso, né, o que é que acontece? A gente vê uma dificuldade para ter acesso a esse crédito. Por quê? Porque a burocracia é muito grande, os processos são inúmeros, banco público então nem se fala, para você ter acesso a essas linhas de crédito. É muito difícil. A gente tem uma energia muito cara, porque a gente tem uma matriz energética totalmente dependente da matriz elétrica. A gente tem um custo logístico, a gente tem um custo logístico muito alto, os fretes no Brasil são muito caros. Então, são problemas estruturais, históricos, que a gente não vai conseguir resolver da noite para o dia e que a gente tem que se preocupar, como a questão tributária, o JPJ, assim, se a gente for analisar, a gente tem quase 40% de carga tributária. Para ser mais exato, de acordo com o IBPT, 36,7% do PIB. Isso é absurdo. Na época da Inconfidência Mineira, a revolta foi por conta do quinto, era 20% de impostos. Imagina se fosse hoje, né, que é quase o dobro. Então, ok, Tiago, Yuri, agora vamos convidar para falar o Tiago Façanha, que vai contar as perspectivas para o futuro, o que encontrou de pontos de melhoria e o que fazer para vencer a partir de agora. Perfeito. Roberto, assim, o que eu planejei, na verdade, para a nova fase aqui da Mulato é uma fase de enxugamento. Em qual sentido, certo? Eu acho que, na verdade, as empresas elas vão precisar muito da gente, do acompanhamento. Então, eu penso ser cada vez menos agente e mais um consultor de marketing no total. Porque assim, o marketing é o guarda-chuva, né? Comunicação é o guarda-chuva, depois tem o marketing, a publicidade, a propaganda ali é um pingo debaixo desse guarda-chuva. Então, eu penso ser trabalhar de uma forma mais estratégica. Em qual sentido? Diminuir a quantidade de clientes que a gente atende e virar mais um processo de alfaiataria. Eu iria encolher para entregar mais qualidade ainda para os meus anunciantes, virar uma espécie de alfaiataria, onde eu posso trabalhar lado a lado com cada marca, com cada empresa e poder gerar mais ainda melhores resultados. Porque, veja só, a comunicação é um segmento do comércio. Se o comércio está muito bem, a comunicação é um espelho, ela reflete isso daí. Se o comércio não está bem, tem duas opções. Ou ele vai investir para tentar alavancar até o nível que ele tiver gasolina para poder investir nisso, ou ele não vai investir porque não tem condições. Então, a gente depende do sucesso do comércio. O varejista está bem, a comunicação está bem. Então, eu penso, na verdade, em encolher, em vez da gente crescer, continuar crescendo, eu penso em diminuir um pouco o ritmo, ser mais estratégico, mais assertivo, uma equipe mais redonda, ali um BOP, né, aquela quantidade reduzida e certeira, e escolher as marcas que a gente vai trabalhar
e virar alfaiataria, no qual a gente pode acompanhar todos os processos, todas as peças, etapa por etapa. Já era corpo a corpo, mas agora passar a ser mais corpo a corpo ainda. Eu acho que a comunicação ela é fundamental, é claro, mas eu acho que o empresariado não vai ter condições de financiar isso daí, de contratar uma agência, pagar o que uma agência merece, de investir no veículo de comunicação, a frequência correta, pagar o valor correto. Eu acho, é claro, que não vai parar, mas ele vai demorar a ser restartado. Eu acho que a comunicação é uma das primeiras a ser cortadas e uma das últimas a serem religadas. Então, eu penso em virar mais estratégico e mais alfaiate, trabalhar para menos marcas, escolher as marcas que a gente vai trabalhar, acompanhar no decorrer desse ano de 2020, pelo menos para 2020, né? Em 2021, a gente vê como é que vai estar o mercado e tomar outra decisão. Né? Aqui, sobre essa questão da crise, a gente está decidindo mês a mês. Em abril, eu tomei umas atitudes, agora em maio foram outras atitudes, em junho vai ser outras atitudes. Eu tinha dado uma entrevista para o amigo JPJ, no Economic News, no começo do ano, não sei se o Jacques se lembra, e eu falei, rapaz, esse ano começou para a gente com uma energia incrível. Muitos projetos, ano passado você só via orçamento, cotação, vontade de fazer. Esse ano começou com as pessoas fazendo, tirando do papel, fazendo acontecer, dando uma canetada. E veio um problema desse que parou vários segmentos. Então, assim, a comunicação só vai ficar 100% quando o comércio, quando o varejo, né, quando as lojas ficarem bem. Então, isso é claro que requer um tempo. Então, eu penso em colher para ficar maior e melhorar a minha margem. Né? Empresarialmente falando, vai ser esse caminho aí que eu decidi traçar. Ou seja, você procura um ponto de equilíbrio para poder continuar firme e forte. Sim, exatamente. É isso? Exatamente. Foi o que a gente já fez. A gente encontrou esse ponto de equilíbrio, né? No final ali de março, quando a gente já fez as projeções, tomar as decisões, as atitudes que tinham que tomar, e estamos seguindo o barco para frente. Assim, é aquela conta básica de mais e menos. Né? Você tinha um faturamento, e para esse faturamento você tinha um custo fixo. Agora você tem outro faturamento. Então, eu tive que ficar com esse custo fixo e estamos seguindo em frente. Eu queria ouvir nós estamos realizando o Thiago em relação à questão das fake news. Eu sei que eu estendi demais meu tempo, por isso você passo a palavra para o Thiago, mas eu queria ele depois eu também quero dar a palavra sobre esse assunto. Eu vou pedir, Yuri, para você fazer isso nas suas considerações finais, para a gente poder dar continuidade com o nosso propósito de hoje. Ok, Yuri? Vamos nas considerações finais, você resgata esse tema. Tranquilo, eu queria ouvir do Thiago a opinião dele em relação às fake news, que eu acho que é um tema pertinente. Ele, comunicador, acho que a gente vai ser importante. Pronto. Eu acho assim, acho que fake news hoje virou banal. Tem assim aplicativos, até para pessoa hoje que não tem muito conhecimento, você consegue montar uma mentira pelo celular. E realmente assim, algo que é muito complicado de você controlar, porque hoje todo mundo está criando conteúdo. O primeiro ponto é o seguinte, a gente como leitor, digamos assim, como usuário, está sendo impactado de informação a todos os momentos, né? Não para de chegar artigo, informação, lives mesmo, estudos e tal, reportagens, você fica preocupado. E no meio desse alto fluxo de informação, você colocar uma mentira ali no meio, fica mais fácil de passar. Agora, só um comentário assim que favorece a você não avançar com a fake news é o próprio WhatsApp, que ele bloqueia agora, antes não tinha esse recurso, começou agora bem recente, de você dar limite quando vai encaminhar uma mensagem. Né? Então, agora você só vai encaminhando ali de um em um para poder ajudar a não proliferar uma mensagem que seja, que você não sabe, de fato, a decisão. Agora, sim, um desafio muito grande para quem trabalha em comunicação, principalmente aí no caso do Marcos André, né, que são crises aí de comunicação de imagem, porque você hoje é atacado com um turbilhão de informação, você recebe tiro de onde nem imagina. Né? Então, de fato, é muito desafiador, mas eu acho que com o passar do tempo, a gente já consegue ver quando é que é mentira, quando não é mentira. A gente tem condições de achar estranho, né? Mas as nossas mães caem muito em golpe aí pela internet, fica naquele meio que não é para clicar. Eu acho que com o passar do tempo eles vão ficando ali mais macaco velho nesse assunto. Beleza? Nós estamos conversando hoje sobre o que é o impacto da crise, soluções, o enfrentamento dela por empreendedores na primeira edição do Economic News Connection. E agora vamos ouvir o pensamento, o positivismo de Laíri Rosado Neto. Laíri, você que tem uma missão especial, secretário de Desenvolvimento Econômico do Trabalho e Turismo, conta pra gente o que é que vai ser daqui para frente. Laíri? Opa, vamos lá. Talvez seja a idade já chegando, eu esqueci de ativar o microfone. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aí a conversa indo também para a questão comportamental.
Veja, tem um livro que eu acho que é o livro que eu mais citei em tudo que eu escrevi na minha vida, que é A Era do Radicalismo, de um professor de Harvard chamado Cass Sunstein. E ele fala, ele aborda por que é que as pessoas que pensam de forma parecida se tornam mais radicais no pensamento, seja para o pensamento positivo, seja para o negativo. Isso ele escreveu, o livro é de 2007. Não tínhamos as redes sociais com a força que temos hoje. E o que potencializou esse radicalismo foram as redes sociais. Você tem a possibilidade de uma pessoa de um grupo terrorista do Oriente Médio conversar facilmente com uma pessoa aqui em Mossoró. Então, você tem esse radicalismo muito aumentado. A gente pensa logo na política, pensa logo no presidente, mas isso serve em todas as áreas, no futebol, na religião, nos negócios. Então, o que eu acho que a gente precisa refletir bem será que nós vamos sair disso tudo melhores ou piores? Nós vamos sair mais solidários, como, por exemplo, a marca Reserva, que disponibilizou suas plataformas digitais para pequenos empreendedores poderem aprender e trabalhar nela, ou vamos sair como a Osklen, que tentou tirar proveito da miséria alheia para tentar se promover vendendo máscaras mais caras, Marcos falou, acho R$170, dizendo que ia doar cestas básicas R$149. Dinheiro, né? É uma coisa que a gente precisa analisar, e digo, não só enquanto pessoas, mas também o caso da Ambev também, né, Leire? Que anunciou o álcool gel de graça e depois começou a querer vender anúncio para agregar marcas, aí vazou e eles desistiram. Pois é. Então, assim, você, não só como pessoa, mas também como empresa, também como governante, você precisa analisar bem como é que você vai sair disso. Você precisa fazer ajustes, precisa enxugar seu pessoal. Eu tenho uma convicção que, como foi dito aí, a credibilidade dos veículos de comunicação tradicionais aumentou. Por quê? Porque é muita fake news. Então, a nossa rádio aqui, ela já é tradicionalmente uma rádio com muito noticiário. Então, nós apenas demos uma melhorada uma maior atenção à questão do noticiário, mas nós temos vários programas de noticiário ao longo do dia. Mas é difícil você lutar contra, como também foi dito, com fake news. Eu conversei com uma pessoa que trabalhou numa campanha de um candidato a governador que foi eleito, e no debate do segundo turno, quando o candidato adversário disse: eu vou concluir tantas obras, aí o candidato para quem essa pessoa trabalhou disse: mas quando você esteve governador, você não terminou tantas obras. E aí deram um comando e mais de 1.000 perfis falsos foram lá na página do Facebook do candidato e começaram a listar as obras que ele não tinha terminado em outra oportunidade que ele fora governador. Ontem, o ministro da Saúde também foi bombardeado por robôs no Twitter com a hashtag #ForaTaix. Ou seja, tem muita ferramenta para quem tiver mal intencionado se utilizar disso. E repito, não existe isso somente na política. Existe também com relação às marcas. Uma bobeira dessa que uma marca dá, como as que já foram citadas aqui, os concorrentes podem muito bem se aproveitar disso e anarquizá-lo através dessas ferramentas. Então, eu acho que a gente precisa ter enxuto, a empresa precisa sobreviver, a empresa precisa continuar existindo para poder gerar emprego, mas eu acho também que não é hora de pensar só no dinheiro, não é hora de pensar só no lucro, porque a longo prazo você pode ter um lucro maior. Como eu disse lá atrás, a gente está fazendo, por exemplo, anúncios gratuitos para pequenos negócios aqui em Mossoró. Pode ser que lá na frente, esses pequenos negócios que hoje não pagam nada para anunciar lá, quando, obviamente, isso não vai ser para sempre. A gente está fazendo nesse momento de maior dificuldade. Quem sabe, lá na frente, essa pessoa, olha, eu anunciei, deu certo, vendi, então eu vou continuar anunciando lá. Não é que nós estejamos fazendo com esse intuito, mas isso é uma consequência que pode acontecer, como também pode não acontecer. Porque tem negócios que realmente são muito pequenos que estão anunciando. Com relação ao serviço público, as prefeituras, principalmente as menores, aquelas das cidades pequenas, terão momentos de grande dificuldade.
Porque se você tem Fortaleza, por exemplo, que é uma grande cidade, é uma grande metrópole, uma das maiores cidades do país, ela consegue rapidamente ter mais recursos para fazer a máquina pública funcionar. Mas imagine uma prefeitura de uma cidade com 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, 5 mil habitantes, que depende exclusivamente dos repasses federais. Essas prefeituras terão muito problema. Mas todos os gestores têm que ter a responsabilidade de enxugar ainda mais os gastos, eliminar totalmente gastos desnecessários e otimizar aqueles que são essenciais. Você não vai mais poder comprar de qualquer jeito. Você vai ter que agora pesquisar. Se pesquisava 3 empresas, agora pesquise 30. Porque você vai precisar otimizar, porque o recurso vai ser mais raro ainda. Então, os gestores vão ter que fazer esse malabarismo de se equilibrar ali entre a economia, mas também a necessidade dos gastos com os serviços essenciais e, mais do que nunca, andar de mão dada com o setor produtivo, principalmente você tem as federações das indústrias, você tem as câmaras de dirigentes lojistas, enfim, as entidades do setor produtivo, para que as medidas, você ouça quais são as sugestões, as críticas, as reclamações, para que você possa construir um plano para a retomada dos vários setores. Eu falei aqui em Mossoró, fruticultura, petróleo, turismo, educação, serviços, o comércio, nós temos vários segmentos que são muito importantes aqui na cidade. Então, os gestores terão um desafio maior ainda no momento pós-pandemia. Muito legal, concluímos agora mais uma rodada e vamos agora fazer as nossas considerações finais. E para iniciar essa rodada de considerações finais, o empresário Jackson Pereira Júnior. Roberto, eu queria agradecer também aí a sua magnífica participação como mediadora desse projeto que nasce hoje, que é o Economic News Connection, na sua primeira edição, aí com o apoio da Mulato Comunicações, da VSM, duas empresas importantes nos segmentos que atuam, por mais que sejam comunicações, mas uma na área de propaganda, e outra na essência mesmo da comunicação, que é a VSM. E o apoio também da nossa TV, comandada pelo nosso amigo Laír, que hoje também está transmitindo esse nosso programa via cabo. Então, nós inovamos com essa nossa live hoje, que geralmente é só web, eu acredito, não conheço outra, mas nós estamos inovando porque ela está sendo transmitida via web, por todos os canais do Economic News Brasil, e também via cabo, aí para vários estados e municípios, através da nossa TV. E também voltando, só também citando essa questão da fake news, nós, ano passado, começamos a investir na área de comunicação através de um sistema de comunicação que criamos, que é o RP Brasil, sistema de comunicação em que o nosso veículo-chefe é o Economic News. Mas, assim, nesse momento atual, Roberto, nós, por ele ser um portal de negócios, de empreendedorismo, nós sentimos muita dificuldade em levar para o nosso leitor notícias de negócio de empreendedorismo, porque todo negócio está ligado à Covid. Então, nós não temos um conteúdo polêmico. Muitas dessas pessoas que jogam essas fake news aí, eles querem ter clique no YouTube, clique nos anúncios do Google que aparecem nas páginas deles, né? Então, eles fazem para ter retorno até financeiro, não somente por outros viés. E nós não entramos nessa linha, né, o Economic News, porque a gente não quis encher o nosso veículo de Covid. Mas passamos para a nossa área os nossos editores, o que vamos até diminuir a quantidade de volume de postagem, mas vamos para a qualidade, né? Porque isso vai passar.
E eu, como empresário, também não aguento mais, às vezes, ver alguns outros veículos falando Covid, Covid, Covid. E eu vejo que o empreendedor também está cansando. Quando surgem, às vezes, alguns outros assuntos, foca no outro e quando vai, esquece. E eu vejo que também, nesse momento, nós temos que focar realmente no trabalho. É pensar em como podemos inovar nos nossos negócios, criatividade. Alguns empresários que estão sendo mais atingidos, podendo pivotar, mudar de ramo, se possível, né? Mas o que tem é que a cabeça pensar no positivo, ser positivo, porque isso vai passar. Agora, quando passar, vai aproveitar a onda aqueles que tiveram iniciativas positivas, não aqueles que passaram o tempo todo só vendo notícias negativas e pensando no pior. Então, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui participando nesse projeto inovador do Economic News Connection. Agradeço ao meu amigo Yuri, o quatro aí que tem nos ajudado em diversas ações do Economic News, né? E dos outros componentes aqui que posso dizer que foram aí escolhidos aí a dedo para que cada um pudesse aí dar a sua opinião. E vamos aguardar o próximo, né? A próxima edição. Vamos sim. E agora quem vai falar sobre as suas considerações finais é o empresário Marcos André da VSM. Marcos André, faça suas considerações finais. Pois gostaria logo de me adiantar aqui, né? Mais uma vez agradecendo aí o convite do Jacques Pereira Júnior, nosso JPJ aí, através do Economic News. Eu acho que uma iniciativa realmente muito interessante a gente poder aqui ter esse debate aqui de alguns de áreas distintas, outros de áreas correlatas. Eu acho que é muito bacana. Se a gente fosse deixar aqui, a gente ia passar 5 horas, 10 horas aqui conversando, porque o assunto realmente é muito instigante e é muito também prazeroso estar aqui com pessoas competentes nas suas áreas de atuação, como o Thiago Façanha aí da Mulato, o Laíri aí também, da nossa TV, o Jackson Júnior comanda esse grupo enorme, né? Aí de grupo de tecnologia da informação. Você, Roberto, aí como também agradecer você como mediador nosso. E eu queria aproveitar aqui e comentar, nas minhas considerações finais, uma coisa que o Thiago até colocou aqui. Ele disse que estava com um foco mais em se tornar uma alfaiataria, né? Gostei do termo, gostei. Eu acho interessante porque cada vez mais a gente tá muito no conceito hoje, no momento que nós estamos vivendo, principalmente, né? Colocando aqui um raciocínio assim, bem cartesiano aí do Yuri, que é da área da construção civil, engenheiro, da engenharia, mas as pessoas estão raciocinando muito em Excel, não falta muito linear, que tudo é só cortar para ajustar aqui, e eu acho que não pode ser só linear, né? Eu acho que você tem que pesar e medir relação custo-benefício. Tem que otimizar, né? O Jackson falou aqui, que adianta você pegar, né, uma das áreas de atuação nossa, como o Thiago na BSM Comunicação, na Mulato tem, que é o marketing digital. Hoje tem profissionais só de leads patrocinados, profissionais de embalde de marketing de conteúdo, tem os profissionais de SEO. Quer dizer, a gente hoje tem profissionais segmentados para a gente justamente saber o que dá retorno para os clientes. Às vezes tem um grande influenciador, 1 milhão de seguidores, mas ele não vai converter, não vai trazer resultado. E eu acho que você conhecer cada vez melhor, né? Acho interessante o que o Thiago colocou aqui, porque você tem que ter um trabalho agora cada vez mais customizado, principalmente quem trabalha com capital intelectual, e a gente está muito também numa era de tudo é escalonado, tudo é escala, e eu acho que a gente está fazendo com que a gente reveja um pouco isso, sabe? Para a gente integrar menos quantidade e mais qualidade. Exatamente. A gente tem que se preocupar cada vez mais com a qualidade. Por exemplo, nós que trabalhamos com essa área de gerenciamento de reputação, de gerenciamento de crise, eu até costumo utilizar uma expressão que é como se fosse um compliance da comunicação, como se a gente fosse uma curadoria da comunicação. Às vezes as pessoas dizem assim, rapaz, eu não imaginava que ia acontecer essa crise, mas é por isso que existem especialistas. Nós estamos justamente para... A gente não controla todas as variáveis. O que é que imaginar uma pandemia como essa? Mas existem outros temas que são sensíveis. E você pode, através de ferramentas de inteligência artificial, através de monitoramento que está acontecendo na imprensa, que está acontecendo nas redes sociais, você pode ir
monitorando temas sensíveis e se prevenir de possíveis crises, que vai ser mais fácil você gerenciar essas crises. Então, essa antecipação, essa questão mais customizada, você conhecer melhor o seu cliente e ter iniciativas nesse sentido, eu acho que vai ser uma coisa cada vez mais presente. Então, acho que essa é a grande tendência de mercado. E eu acho que outra mensagem que eu queria deixar aqui, que eu acho que é um momento de transformação da gente, né? Enquanto seres humanos, né? Eu falo como cristão que sou, que eu acho que isso resgatou um sentimento de solidariedade das pessoas, de preocupação com o próximo, assim, de uma forma muito evidente, como a gente nunca tinha vivenciado. E a minha esperança é de que isso tenha continuidade depois da pandemia, que as pessoas se repensem, né? Tem uma autopercepção maior e uma compreensão e uma solidariedade maior com o próximo. É uma coisa que eu acho que fica também na nossa esperança de que isso aconteça. Muito obrigado, meu amigo Marcos André. E agora vamos ouvir o empresário Yuri Torquato. Suas considerações, Yuri. Roberto, em primeiro lugar, agradecer ao Jackson Júnior pelo convite, de poder estar aqui cercado de pessoas talentosíssimas. Parabenizar você, Roberto, pela mediação, pelas intervenções. Já tive a oportunidade de participar do seu programa na TV 2 vezes e hoje estamos aqui nessa plataforma digital. O Jackson Júnior, ele que é um aglutinador, tem aí essa característica de reunir grandes talentos, né? Está lá no grupo com a gente, ele é realmente a grande liderança, é quem faz essa gestão disso tudo. Tudo que a gente faz sempre é com o consentimento dele. Dizer que o Thiago Facen é um cara que eu admiro muito o trabalho, conheço o trabalho da Mulato, é uma das melhores empresas do estado do Ceará. O Laíri, que eu conheci recentemente, mas também um cara extremamente inteligente, razoável, de boa conversa, então um grande prazer. E o Marquinhos, ele me deu uma alegria e uma tristeza. Durante esse período de pandemia, eu virei cliente do Marquinhos. Eu fechei com ele. Verdade. E foi durante a pandemia, não foi antes. E isso me deixou extremamente feliz. Essa foi a alegria que ele me deu, né? Ele me deu a oportunidade de ser cliente dele. Satisfação enorme pra gente, rapaz, ter essa oportunidade aí. E a tristeza que ele me deu é porque ele trabalha tão bem que eu queria ter fechado antes. Eu acho que eu perdi muito tempo. Eu queria ter fechado bem antes, porque realmente o trabalho da VSM é um trabalho incrível e não só eu que não é apenas, não sou só eu. Porque, como eu disse antes, Will, você tinha um planejamento, você rasgou e fez outro, entendeu? Outro planejamento. Era para ter incluído o anterior, né? Eu falo aqui, às vezes parece que Deixa eu defender meu assessorado aqui, viu? Falando isso aqui, é muito fácil que a gente ter um bom produto para trabalhar, né? É verdade. Também, né? Pra gente. Assim, eu já tive outros fornecedores nessa área. E eu acho o grande diferencial do Marquinhos e da VSM, eu falo do Marquinhos dando esse caráter de personalidade, quanto da amizade que a gente tem, mas realmente é a atenção. O Marquinhos, ele está no grupo, do nosso grupo da comunicação, que ele está lá orientando, ele dá a opinião dele, é participativo. Eu acho isso super bacana, né? E só para concluir aquele raciocínio, a gente tem problemas estruturais no Brasil históricos, né? A questão de custos, de burocracia, custo de energia, custo de frete, alta carga tributária, enfim. Mas isso é histórico, isso sempre existiu e a gente vai ter que superar isso. E a gente realmente, Jackson Júnior, a gente vai para um novo mundo. O mundo vai ser diferente depois do Covid. Do mesmo jeito que o 11 de setembro representou um marco na humanidade com relação aos procedimentos, os protocolos de segurança nos aeroportos, a mesma coisa vai ser com relação a essa pandemia, nos quesitos de higiene, de controle de pessoas, de equipamentos de limpeza, de segurança, enfim. Poupança das pessoas, as pessoas vão poupar mais, né? A tendência é essa, né? Vai ser um novo mundo, vai ser um novo marco, e eu acho que está antecipando algo que já iria acontecer no futuro, com relação a esses quesitos, né? Mas a minha mensagem, que eu quero deixar aqui, é uma mensagem positiva, de esperança. Eu acho que nós vamos superar isso tudo. A humanidade, ela sempre vem evoluindo, vai evoluindo cada vez mais, e a vida das pessoas também. O nosso índice de pobreza, historicamente falando, é o menor que já existiu, porque realmente a gente consegue produzir mais, gerar mais riqueza, e a minha perspectiva é essa, é positiva, é de alegria. Nós vamos superar, é de superação sim, e com certeza a gente vai estar adaptado a esse novo mundo e vamos conseguir fazer um mundo melhor também para os nossos filhos e netos. Thiago Facen, da Mulato Publicidade e Comunicação, desculpa, suas considerações finais.
Bom, obrigado, Roberto. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Parabenizo aqui o trabalho que a Economic News tem feito brilhantemente, levando conteúdo de forma muito democrática e de qualidade, né? É uma plataforma que eu acompanhava já antes mesmo de conhecer o Jackson, ele é prova disso. E parabéns a todos os amigos pela sua contribuição, né? Mas, assim, eu acho que a consideração ela é muito simples. Eu acho que agora chegou a hora de parar a enrolação, tem que ter entrega. O que eu falo muito é o seguinte, para os nossos negócios, a gente, como empresário, tem que ter cautela. O consumidor agora, ele não... Para a gente, paciência. E o consumidor, ele não tem tolerância. Eu vou explicar o seguinte, chegou a hora, de fato, da gente parar de priorizar o nosso negócio e começar a priorizar as pessoas. Vou explicar isso aí. Hoje eu fui numa farmácia, a farmácia tem a sua fila a respeito do distanciamento, de você do farmacêutico e tudo mais, porém, você compra na farmácia e uma rede de farmácia ela não disponibiliza álcool em gel para o consumidor. Como é que você, que está tendo o privilégio de funcionar enquanto 90% dos negócios estão parados, certo? Você está faturando, está rodando normal, está vendendo, inclusive, muitos álcool em gel. E o cara sai da sua casa, está se expondo, está correndo um risco e você não coloca um álcool em gel para o seu consumidor limpar. Isso daí era tolerado no passado. Hoje em dia, as pessoas não vão tolerar mais. Tem uma diferença da realidade e da percepção, dissonância cognitiva. Você prometeu, agora vai ter que entregar. Não tem como mais fugir disso daí. Vou dar outro exemplo, certo? Tem restaurantes que trabalham com delivery. Eu tenho que pedir alguma coisa, estou fazendo o cara faturar, estou girando a economia dele, está ganhando dinheiro comigo, eu desço lá no meu prédio, tenho que pagar no cartão, eu estou me expondo, estou correndo um risco, acabo de injetar dinheiro na conta do cara e o cara não me dá, por exemplo, simples álcool em gel para eu poder limpar minha mão que acabei de passar meu cartão na máquina. Esse tipo de coisa não dá mais para tolerar. Não dá para pensar mais só no lucro. Tem que cortar a própria carne e priorizar agora o serviço, priorizar o humano. Então, esse dever de casa tem que ser feito. Eu acho que esse momento é um recomeço. Quem está na frente lá no ranking de relação a vendas, a posicionamento de marca, pode cair para trás por uma falta de atitude dessa. Então, um cara que é pequeno, um cara que é médio, pode se tornar gigante. Então, assim, tem que parar para olhar as pessoas. Não olhe só para o caixa, não olhe só para o fluxo do faturamento. Infelizmente, o momento é esse. Vai diminuir a imagem, vai vender menos, o jogo agora é esse. Ou se adapta ou vai trabalhar com outra coisa, porque não tem o que fazer. Então, marcas, cuidem das pessoas, olhem diferente para os seus colaboradores, olhem diferente para os seus clientes. Não tem mais essa de não se envolver, isso não é responsabilidade minha. Tudo agora é responsabilidade de vocês. Então, assim, vamos para frente e trabalhar muito, fazer o dever de casa bem feito. A gente nesse home office tem tomado muito tempo, trabalhado de forma muito intensa, mais do que no escritório, mais do que normal, perfeito? Perfeito. Por último, agora, Laíre Rosado Neto, suas considerações finais. Bom, ouvindo o Tiago falando aí, lembrei de um cara que foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, que é Leonardo Quintão, que ele fazia gente cuidando de gente. Mas eu concordo com o que o Tiago falou, a gente tem que... Vários paradigmas foram quebrados e a gente precisa aprender a desaprender. Porque tem muitos conhecimentos que nós temos que já estão tão arraigados que tem dificuldade de mudar. Então, você vai ter que desaprender isso para aprender uma coisa nova. Verdade. E para vocês verem essa questão da plataforma digital. Eu conheci Jackson porque localizei um material que ele tinha publicado na internet, fiz contato com ele e fui em Fortaleza, que eu sempre vou, e nos conhecemos pessoalmente, que na verdade a gente já tinha se encontrado pessoalmente aqui em outros tempos, mas eu não lembrava. E aí, através dele, conheci vocês, já através dessas plataformas digitais. Né? Eu, por exemplo, estou tendo a oportunidade de conhecer todos vocês, fazer uma gravação com vocês, e sou muito grato por isso, poder participar desse momento, tudo de forma digital. Né? Então, esse é um novo momento que vai chegar, e quem fez agora, na correria, que talvez não tenha feito tão bem feito, se prepare, porque quando a pandemia passar do pico, muita gente que está pedindo por internet, que está consumindo conteúdo digital, de forma digital, vai continuar assim fazendo. Então, é uma oportunidade. O que o Tiago falou de a gente cuidar das pessoas, os veículos de comunicação também têm uma função muito importante nesse sentido. Então, a gente espera
eu fiz um questionamento lá na minha segunda participação. Será que a gente vai sair mais mesquinho ou mais solidário? Eu espero que a grande maioria saia mais solidário e também não só no comportamento pessoal, mas também na gestão dos negócios, que as empresas sejam mais solidárias, sejam mais parceiras, porque também é um momento da economia mundial onde se fala muito em colaboração. Você tem várias empresas prestando serviço para outras e formando uma corrente, e aí termina mais gente até trabalhando, mais gente conquistando seu espaço. Então, mais do que nunca, eu acredito que nós viveremos um momento de colaboração. Muito obrigado, Laíre. Muito obrigado, Marcos André, Yuri Torquato, Tiago Façanha e Jackson Pereira. E a você que pela nossa TV assistiu a primeira edição do Economic News Connection, meu muito obrigado. E a você que também acompanhou pelas redes sociais, nessa transmissão multiplataforma, meu muito obrigado. A você que está acompanhando o portal Economic News Brasil, meu muito obrigado. Esta foi a primeira edição, comandada por todos nós, eu como mediador, Roberto Pires, e quero te convidar para um próximo encontro em breve. E por hoje é só, fica aí o nosso desejo de se reencontrar bem mais vezes e muito mais perto do que imaginamos. Até a próxima vez. Tchau! Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Mais.